Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o vereador Silvânio Barbosa, ele que é do PMDB, como também presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Maceió. Ele também é secretário-geral da Executiva Municipal do partido aqui na capital. Vereador, vamos falar sobre essa questão do transporte alternativo. O senhor é autor de um projeto que regulariza, essa atividade aqui na capital. Como está a tramitação desse projeto? Olha, o projeto ele já é o projeto de lei 87, que já está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Nós já fizemos 2 audiências públicas, até porque nós estamos querendo trabalhar a questão dos conflitos, que hoje há um grupo entre militares e SMTT que vivem, eles colocam como perseguindo, eu coloco como cumpridor da tarefa do militar. O militar ele é subordinado a quem determina que haja uma punição ao transporte alternativo. O transporte alternativo hoje é um transporte clandestino. Não adianta a gente estar dizendo que não, porque é. Enquanto não houver a regulamentação da lei, e tem lei federal que determina que os municípios podem regulamentar, sim, o seu transporte alternativo, que a sociedade, na verdade, ela tem que escolher o meio de transporte que ela quer. Eu tenho 3 outras opções que devo apresentá-las logo depois dessa, que é o mototáxi, que é o táxi-lotação, que é justamente meio de transporte para a população se deslocar. Não dá mais só para depender do ônibus. A nossa cidade, ela incha a cada dia, desproporcionalmente falando na questão desorganizada, porque há todo um planejamento de um chamado plano diretor que trabalharia isso se estivesse funcionando, se existisse de fato, mas não há, é só no discurso, porque na prática não funciona. O 87, o projeto de lei, ele regulamentaria, claro que mesmo que a prefeitura vete, nós vamos ter que trabalhar muito a questão dos meus colegas. Mas a Câmara tem que fiscalizar o efeito dessas leis, inclusive do plano diretor da cidade. Plano diretor, a gente está cobrando, a gente já faz isso através de requerimentos, embora requerimento não é força de lei, requerimento é só uma cobrança para que o município possa enviar à Câmara Municipal de Maceió. As más línguas já dizem que a prefeitura quer tirar da Câmara o poder de debater o plano diretor. Se isso acontecer, é um crime. A lei orgânica do município não pode ocorrer. Então, evidentemente, que alçada seria, em que nível seria essa discussão? A gente vai ter que depender muito do Ministério Público Estadual para que se associe à sociedade no sentido de garantir o cumprimento da legislação que é a nossa Constituição maior em Maceió, que é a lei orgânica do município. Pois bem, ainda sobre transporte, para a gente fechar essa questão, hoje o Uber está aí atendendo a população por força de uma liminar, né? Como o senhor avalia a entrada do Uber aqui em Maceió? Preocupado porque nós temos um estado de guerra, de 2 lados. De um lado os táxis, que é uma categoria centenária, e do outro lado uma categoria que o mundo inteiro veio a aceitar com melhores serviços, com preços menores. Claro, mas melhores serviços porque eles são atenciosos e preços menores porque não pagam nenhum tipo de imposto. Só não me agrada os 20%, ou são 25%, são deixados lá com o tio Sam, sem nenhum trabalho, né? Isso. Então, o que é que o vereador Silvânio propôs? E eu vou apresentar como emenda quando a Prefeitura de Maceió mandar o projeto para nós na Câmara. É o quê? Reduz um pouco a taxa de tributos do táxi, reduz a taxa de tributo do táxi, porque o município disse, se eu tirar do táxi, eu perco receita. Não, faz uma adequação. Se hoje o táxi paga 10 itens de taxas e imposto, 5 vai para o Uber, 5 fica para o táxi. Faz um trabalho de melhorar um pouco o atendimento do táxi, porque eles precisam melhorar de fato o atendimento deles para com o cliente dele, que é o cidadão, e o Uber passa a ser regulamentado na cidade de Maceió, atendendo justamente a todo um processo, a todo um contexto onde a sociedade, não tenha grandes prejuízos. Porque o povo pensa que a Câmara quer tirar o Uber de Maceió, a Câmara quer acabar com o Uber de Maceió. Nós não queremos acabar com o Uber, nós queremos que o Uber funcione regulamentar e o táxi também, sem esses conflitos e uma praça de guerra como acontece hoje em Maceió. Certamente. Bem, vereador, já que estamos tratando de políticas públicas, e o vereador também legisla nesse sentido, claro, o que o senhor diria dos 100 dias da reforma administrativa que houve nessa gestão do governo Rui Palmeira? Eu tocaria numa questão específica, que é a atribuição, que antes era
eram de alguns órgãos e passaram a ser atribuições que passaram a ser de outros órgãos. E é o caso específico, por exemplo, da SMCCU. Há uma reclamação generalizada na tramitação dos processos, que há uma demora por conta da dependência de outros órgãos, de que o órgão que está agora com essa função não tem a expertise, não tem a experiência. Como o senhor vê essa questão? Preocupado. Preocupado porque a sociedade hoje, ela dentro de uma reforma administrativa, e eu lhe confesso que se eu fosse um gestor, eu faria também a reforma administrativa. Ela é extremamente importante para poder oxigenar a máquina pública. Agora, antes de fazer isso, ela primeiro precisa preparar o seu servidor de cada setor, o que deixa de ser secretaria e passa a ser direção, diretoria, quais são os órgãos que aquela secretaria vai absolver. Não houve uma preparação. O projeto, sim, ele é um projeto antigo, desde o antigo chamado projeto de lei da lei delegada, que nós aprovamos na Câmara, depois o prefeito recuou, depois se encerra a lei delegada 1, depois vem a lei delegada 2, a lei delegada 3. Resumindo a história, nada colocou em prática, e quando foi agora, de última hora, em regime de urgência urgentíssima, sem debate com a sociedade, por isso que eu votei contra, porque a gente não pode fazer uma reforma administrativa sem discutir com o trabalhador. O que é que a reforma administrativa vai beneficiar naquela secretaria? Vai incorporar o quê? Onde vai funcionar? Nós temos na casa da SMCCU a questão dos habites, questões das autorizações. E a sociedade que quer dar andamento aos seus projetos, seus empreendimentos, estão penalizados. E o poder público, quando o cidadão é o infrator, o cidadão é penalizado com multas. E quando o infrator é o próprio poder público, qual é a punição para ele? O que é que a prefeitura tem que ser punida? De que forma? Porque uma reforma tem o objetivo de agilizar. Essa reforma ela só trouxe prejuízos, tanto para o trabalhador como para o cidadão. Ela é extremamente necessária, desde que lá atrás atendesse ao trâmite legal, que seria uma discussão com a sociedade e com os próprios órgãos envolvidos. Os que seriam extintos, os que seriam incorporados e os que seriam criados, a exemplo da empresa que controlaria o sistema de transportes, né, e outros serviços que nós chamamos de Arcel em Maceió, aproximadamente mais ou menos isso. Então, não houve uma preparação, houve uma rapidez em querer legalizar a questão dos cargos comissionados. Esqueceu da praticidade do atendimento. Políticos, mas não houve uma praticidade de chamar, né, a sociedade para dizer, a partir de hoje, porque, na verdade, a linguagem, o discurso, era para dar eficiência ao atendimento lá fora, mas só trouxe burocracia para a sociedade. Então é extremamente preocupante a forma como a reforma administrativa está funcionando, que, aliás, eu vou até aproveitar, logo após esses longos feriados de Páscoa e de Tiradentes, para entrar com um pedido de audiência pública, convidando o secretário, né, municipal de Finanças, o secretário municipal de Administração, convidando o secretário municipal dessas secretarias que englobaram a própria SMCCU, a própria, né, secretaria também, que é a Procuradoria-Geral do município, que deveria ser a responsável por tudo isso, e a gente começar a discutir isso com a sociedade. É porque as questões ligadas à SMCCU ficaram pulverizadas, e isso não gera nenhuma agilidade no atendimento à população, né? A pessoa tem que era tudo centralizado num único local, e agora as pessoas, o consumidor, o contribuinte, tem que correr atrás de outras áreas. Ele está, né, sem saber aonde vai. Exatamente. E como resolver. Exatamente. Bem, falemos então sobre essa questão, por exemplo, já que o senhor está presidente da Comissão de Educação, né, na Câmara Municipal, o que dizer do trabalho da educação no município? A questão do ensino infantil, a gente sabe que há um incentivo maior para as séries finais do ensino fundamental, ensino médio, mas no ensino infantil e na creche há uma carência imensa, e isso não é uma questão só de Maceió, não, é das capitais brasileiras mesmo, que há uma defasagem imensa na oferta diante da demanda. Olha, essa é a primeira parte que nós devemos nos preocupar, é com a criancinha. Porque a criancinha seria o alicerce de tudo no Brasil e dentro de Maceió. Se você não trabalhar hoje a criança para que ela esteja dentro de um espaço onde possa ser trabalhado toda a sua questão, desde
ela, ao deixar lá para a mãe e cuidar de um lugar para trabalhar, creche, né? de um curso, de uma capacitação, nós vamos fazer o que estamos vivendo hoje. Um estado e uma capital violenta, praticada por adolescentes, porque 80% dos crimes ainda se pratica com adolescentes, porque esses adolescentes hoje não tem mais o que se trabalhar com ele, embora tem que continuar existindo a aplicação de políticas públicas, com políticas de esporte, com políticas de cultura, mas você tem que trabalhar o principal, que é justamente a fase inicial, que para hoje a gente trabalha as consequências, e a consequência hoje não traz grandes resultados para a gente perde muito tempo trabalhando a consequência ao invés de fazer a prevenção. Quando se faz a prevenção, seria dotar, e aí a Prefeitura vetou agora um projeto de lei de minha autoria, que seria o Bolsa Creche, porque o município não tem como absorver nem 10% da quantidade de crianças que precisam de creche, Maceió. Embora, diga-se de passagem, que a Prefeitura construiu recentemente algumas belas creches em Maceió, mas se depara com a falta de humanidade, de servidores, de trabalhadores, porque não pode contratar, porque há um impedimento por parte do Ministério Público, porque no passado se contratou demais, se abriu pouco concurso público e falta o material humano. Você não pode simplesmente construir um prédio, colocar para lá 200, 150 crianças, sem ter todo um acompanhamento, uma estrutura, uma condição de manter. Não é só construir, é construir, equipar e manter. E, evidentemente, o Bolsa Creche iria permitir, através de convênios, mesmo que você buscasse através de licitação, sem fazer por indicação, para não ter indicação política de área B, a Prefeitura pudesse abrir nos bairros periféricos de Maceió quantidades de vagas nessas creches por um período de 6 meses, tempo suficiente que a Prefeitura construiria e equiparia e colocaria em funcionamento mais 10 creches em Maceió. Exatamente. Mas a Prefeitura entendeu ser inconstitucional porque é matéria de questão financeira. Mas a oportunidade da Prefeitura mandar o mesmo projeto do vereador Silvânio para a Câmara, não tem problema, pode absorver como vocês, eu não quero ser o pai da criança, nem o pai do projeto. O importante é que nossas crianças possam estar em creches. E eu acho extremamente necessário, porque a Prefeitura não vai construir nunca, daqui a um mês, uma unidade que possa estar pronta para adotar o mecanismo de 10%, porque nós temos mais de 70 mil crianças em idade de creche abandonadas. Pois é, uma preocupação porque o Estado está fazendo a educação integral, em tempo integral, mais para o ensino médio. Isso é importantíssimo que faça parte da vida escolar da criança desde pequena, ou seja, ela vai para a educação infantil, ela pode ter educação integral desde creche, educação infantil, ensino fundamental, para chegar ao ensino médio. Até para auxiliar as famílias também na busca de outras políticas. A família trabalha, a família se capacita, a família se prepara até para o futuro dessas próprias crianças. Seria um contexto geral, mas quando se trabalha de forma isolada, e aí a Prefeitura trabalha isolada, eu acho que a política da educação ela tem que ser uma política de gestão integrada entre Estado, município e governo federal. Não existe mais, eu cuido da minha parte, o Estado cuida da dele. O maior exemplo é o que está acontecendo, essa revolução do ensino técnico nas escolas do Estado para o ensino médio, que funciona, a juventude está participando, há toda uma participação, o que falta, na verdade, é incentivo ainda para os professores e para todos aqueles que estão dentro da rede de educação. Na verdade, isso é um próximo passo que acredito eu que com nota 10 que o governo implantou, outras ações devem vir para dar subsídio. Mas o município deve seguir como modelo para a educação sim infantil, tanto infantil 1 como infantil 2. Saúde, vereador. Olha, saúde nós estamos ainda, embora pouca coisa melhorou, porque a questão das nossas estruturas estão melhores. Nós temos algumas unidades de fato recuperadas, nós temos unidades novas construídas e temos unidades ainda precisando que a Prefeitura as enxergue e comece a recuperar. Agora, nós precisamos de material humano. Nós precisamos do enfermeiro, nós precisamos do atendente, nós precisamos do médico, nós precisamos dos equipamentos dos exames. Porque não adianta você ir para o médico e não ter como fazer o exame. É por isso porque que a maioria... quando se faz isso, fica pela metade. É por isso que a maioria da população vai para o HGE, porque sabe que o lá... HGE não é para isso. Não é para isso, exatamente, não é para atendimento ambulatorial. Os ambulatórios têm de estar preparados tanto quanto equipados. Nós precisamos de atendimento clínico laboratorial. Próximo do cidadão. Nós precisamos de um atendimento de saúde para o homem, porque o homem sai 5 horas da manhã sobre uma bicicleta, volta às 6 horas da noite para casa, às vezes 4 horas da tarde. 4 horas, nenhuma unidade de saúde, de exames clínicos laboratoriais, funciona. Os homens em Maceió estão sem nenhum tipo de atendimento. O número de homens doentes com exames de próstata que poderia ser detectado, sem falar nas mulheres, que aqui e acolá ainda se detecta um caso de câncer, câncer de mama, não tem o equipamento, nem os efeitos de cuidar daquela parte inicial, mas pelo menos ainda detecta.
E os outros? Isso é uma preocupação super procedente, vereador, porque é uma questão que se abrange. Claro, o senhor falou na população masculina, mas se as mulheres que trabalham o dia inteiro, que não podem se ausentar do trabalho com facilidade, encontrar no horário alternativo à noite o atendimento médico nos postos. Seriam 4 polos médicos, exames clínicos laboratoriais funcionando, inclusive finais de semana. 4 polos, dividiria Maceió em 4 polos, parte alta na banda do Tabuleiro com o aeroporto, Benedito Bentes com Graciliano Ramos aquela região, Jacintinho com Cruz das Almas essa região e Vergel com Pontal essa outra região. Você funcionaria nesses 4 polos, não precisaria ser 24 horas não, seriam finais de semana e seriam à noite, com equipes, né, multidisciplinares, inclusive com atendimento psiquiátrico, que é extremamente importante e uma dificuldade enorme do cidadão ter um atendimento psiquiátrico. Hoje em Maceió não se tem. E é muito difícil alcançar um espaço público com atendimento psiquiátrico hoje em Maceió. Um número incrível de pessoas com transtornos mentais que aumenta a cada dia por conta justamente de um atendimento que falta. E evidentemente, se esses 4 polos funcionassem, não precisam ser as UPAs não, nós temos 2 UPAs, Benedito Bentes e Trapiche, que já estão evidentemente superlotadas, funcionam. Fizemos agora 1 ano de aniversário do Trapiche com a ajuda do governo do estado, porque sem o governo do estado, o município não funcionaria. O governador, ele arca com 750 mil de cada uma, 1,5 milhão das duas, para que a gestão 100% seja do município. Mas isso aí é um tipo, evidentemente, quando a pessoa está precisando correr. E lá não se faz atendimento para atendimento médico. Ambulatorial. Ambulatorial. É o que falta em Maceió. Eu vou ter uma audiência nos próximos dias com a secretária adjunta, já que o Nonô está de férias, para a gente tratar e saber deles quais são as programações que a prefeitura tem para concurso público em Maceió. Temos que continuar brigando e lutando por concurso público. Porque se a gente não trabalhar hoje, daqui a 1 ano, não tem gestão e nem tem material humano nas unidades que ainda estão de pé em Maceió. É preocupante. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta.